Então, muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, é sempre agradecer o convite. E as casas são quase todas já conhecidas, já de passeios, já das viagens às Caldas. E hoje eu trago-vos um tema à volta do espiritismo, falarmos um pouco de espiritismo. A partir desta expressão, um grande desconhecido. Uma expressão que não é minha, não sou eu que digo que o espiritismo é um grande desconhecido. O José Herculano Pires, que foi um grande estudioso de espiritismo brasileiro, ele escreveu um livro que se chamava, um livro muito pequenino, que era o Curso Dinâmico de Espiritismo, que tinha como subtítulo Espiritismo, esse grande desconhecido. E, na realidade, o espiritismo ele é um pouco desconhecido. E não é desconhecido apenas para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Ou então aquelas pessoas que só ouviram falar nas redes sociais, que ele diz que disse, não é? Sabem assim umas coisas por alto. Mesmo dentro do movimento espírita, existe algum desconhecimento do que é realmente o espiritismo. E sobretudo o espiritismo é confundido, não é, com muita coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. E eu queria falar um pouco sobre isso. Algumas das características que fazem parte de uma identidade do espiritismo e que não são tão faladas quanto isso. Não vou dar novidade nenhuma a ninguém, toda a gente sabe aquilo que eu vou falar, vocês já sabem todos. Mas eu vou falar de algumas características que eu acho que são muito importantes serem cada vez mais realçadas, valorizadas e trazidas para a reflexão e para palestras como esta. Porque se nós ouvirmos falar, ou só aqui em Portugal alguém falar sobre reencarnação e sobre mediunidade, associa imediatamente a quê? A espiritismo, não é? Dizem logo que é espiritismo. Até se só for mediunidade, não é? Na televisão fala-se de mediunidade, as pessoas logo é espiritismo. Não tem nada a ver com o espiritismo, não é? Na realidade, o espiritismo ele é muito mais conhecido por algumas das suas características mais superficiais. Enquanto que ele tem no seu corpo características mais profundas que não são tão conhecidas e que deveriam ser. Por exemplo, qualquer um de nós sabe, assim, muito rapidamente, enumerar algumas características que estão numa parte mais superficial daquilo que é conhecido como espiritismo. Relação equilibrada com a mediunidade, a presença dos espíritos na nossa vida, uma relação com os espíritos também de uma forma tranquila, a ideia do mundo espiritual, dinâmico, também ele regido por leis naturais. Já falamos da reencarnação, da lei de causa e efeito, como instrumento da justiça divina, a importância da caridade, da reforma íntima, tudo isso nós conhecemos e falamos muito sobre isso. Mas, como eu disse há pouco, existem outras características que é importante nós falarmos, e é sobre algumas delas que eu vou aqui falar. Esta pequenina que está aqui, ela é um pouco irreverente. Não é? Já eu conheço-a de outros sítios, mas vai correr tudo bem. Então, a primeira característica que eu tinha aqui para vos falar, se calhar esta aqui não funciona, é parceria com a espiritualidade, que é tão importante para o espiritismo que, na realidade, o espiritismo começou com uma parceria com a espiritualidade. Allan Kardec atuou em parceria com os espíritos superiores para criarem aquilo que nós conhecemos como a codificação espírita. Não é? Existe uma certa tendência no movimento espírita para colocar a maior fatia dos louros desta parceria nos espíritos superiores, não é? Desvalorizando até um bocadinho o trabalho de Allan Kardec. E isso é um erro, porque o trabalho de Allan Kardec foi enorme, foi extraordinário. Em primeiro lugar, há um trabalho de disponibilidade. Ele dedicou os últimos 15 anos da sua vida completamente à causa espírita. Depois há um trabalho de preparação das reuniões. Há um trabalho de reflexão. Um trabalho de organização dos dados. Um trabalho de interpretação dos dados. E depois, mais importante do que tudo isso, há todo um trabalho de colocar tudo aquilo que ele foi colecionando de uma forma, ele como pedagogo que era, um educador, colocar tudo isso de uma forma simples à disposição das pessoas. Não criando uma filosofia difícil,
aquelas filosofias que a gente olha para aquilo e precisa de ler 3 ou 4 vezes para perceber alguma coisa, não é? Uma coisa simples, para as pessoas entenderem. Não é? Foi um trabalho então extraordinário e muitas vezes existe uma certa tendência para desvalorizar isso. Como se a interferência humana fosse prejudicial às teses espíritas. Não é, de maneira nenhuma. É indispensável. Porque no espiritismo, a revelação não se sobrepõe à razão. A revelação não se sobrepõe à razão. No equilíbrio, na simbiose equilibrada destes dois conceitos, revelação e razão, que nós vamos encontrar a precisidade daquele conceito espírita da fé raciocinada. É aí. E por isso é extraordinariamente importante nós compreendermos esta parceria. A revelação é-nos dada por quem? Pelos espíritos, através da mediunidade, das mais diversas formas de mediunidade. A razão somos nós. Somos os homens que têm que pensar, têm que estudar, têm que refletir, têm que interpretar, têm que questionar. Tudo isso faz parte do papel da razão. E que é indispensável que cada um faça esse papel. E por isso não é de todo admissível, não é? Quando as coisas às vezes acontece, às vezes até de uma forma inconsciente, quando as coisas às vezes, até na casa espírita, começam a correr mal, diz assim, bom, se calhar isto correu mal porque eles quiseram que fosse assim. Não é? Eles quiseram, a culpa é deles, não é? Quando 99% das vezes o que faltou, quase certeza, foi trabalho do lado de cada parceria, foi estudo, foi vontade lá de cada parceria, não é? Então é fundamental que do lado de cada parceria as coisas apareçam feitas, não é? Do lado de lá, de certeza que elas vão aparecer. Eu não falei, mas se quiserem interromper, se quiserem colocar alguma questão, estão à vontade. Outras características que eu acho que são fundamentais nesta identidade do espiritismo, que precisamos de valorizar, este caráter dinâmico, progressista e ecuménico do espiritismo. E vamos voltar outra vez um bocadinho à época de Allan Kardec. E neste caso até antes de Allan Kardec, quando Allan Kardec era um miúdo, ele foi enviado pelos pais para estudar num colégio na Suíça, o colégio de Yverdon. Ele vivia em Lyon, que não é assim muito longe da fronteira da Suíça, mas ele foi enviado pelos pais então para estudar nesse colégio da Suíça, que era o colégio da moda da altura, na Europa. Era um colégio que era dirigido por um eminente pedagogo, Pestalozzi. Não sei se já ouviram falar, Pestalozzi, que foi Allan Kardec, posteriormente, assumiu-se como um discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi um homem extraordinário. Para além de ser um pedagogo de mão cheia, ainda hoje existem escolas que dizem adotar o método de Pestalozzi, pedagogia de Pestalozzi. Foi um homem extraordinário. Na altura das invasões napoleónicas, ele foi pelos Alpes a recolher as crianças que ficavam órfãos por causa da guerra, recolheu-os, tratou deles, alimentou-os e educou-os como se fossem filhos dele. Então ele era um homem extraordinário. Então ele dirigia este colégio de Yverdon, na Suíça, e era um colégio que tinha miúdos de todo o lado da Europa e também tinha miúdos de diferentes correntes religiosas. Católicos, protestantes, ortodoxos, judeus. E dizem-nos os biógrafos de Allan Kardec, o Van Tuyl e o Thyssen, brasileiros, que já nessa altura, ao ser confrontado com as quesílias que as disputas religiosas que aconteciam no colégio causavam, Allan Kardec, na sua mente, ele já cozinhava uma reforma religiosa. Se nós virmos assim de uma forma geral, todas as religiões, todas elas querem o bem. Não é? Todas elas procuram ligar o homem a Deus. Mas se analisarmos ao longo da história, raramente as religiões serviram para aproximar os homens uns dos outros. Antes, pelo contrário, serviram com um foco de divisão, um foco de subjugação de uns homens pelos outros. Se virmos bem, grande parte das conquistas éticas, sociais, culturais, científicas, tecnológicas do homem foram conseguidos, a maior parte das vezes, pela sociedade civil, tendo que enfrentar, muitas vezes, ideias religiosas profundamente dogmáticas. E Allan Kardec ele não queria nada disso para o espiritismo.
Ele não queria que o Espiritismo ficasse refém dos seus dogmas, porque ele não os tem. Que ficasse cristalizado nas suas opiniões. Não, queria que ele fosse dinâmico e progressista. Que ele fosse acompanhando, que ele acompanhasse o progresso. Queria que as suas ideias, o conhecimento que ele foi acumulando, fosse utilizado, juntamente com outras áreas de conhecimento, para tentarmos adquirir uma verdade maior. Uma verdade mais ampla, que naturalmente é uma verdade ainda relativa ao nosso grau de entendimento e ao nosso grau de evolução. Já agora, uma característica muito interessante do Espiritismo, e que normalmente os espíritas e incluo o meu, obviamente, como espírita, também muitas vezes esquecemos de usar, é o reconhecimento da nossa ignorância. A humildade perante a ignorância. Porque em muitos... Vamos ler na codificação espírita, na revista espírita, muitas vezes os espíritos dizem-nos assim: bom, vocês ainda não são capazes de entender isso, não chegam lá. Ou então dizem-nos assim: as vossas palavras são limitadas, nós não nos conseguimos explicar bem isto. Então estamos a dizer, tendes de lidar com aquilo que sois capazes de perceber. Não é? E o que vemos muitas vezes é o Espiritismo a querer dar respostas para tudo. Não é? Parece que o Espiritismo responde a tudo. Quando muitas vezes quando tenta fazer isso, acaba por muitas vezes responder de uma forma simplista a questões que são extremamente complexas. A complexidade do homem, da vida, do universo à nossa volta. Universo esse que é regido por leis naturais, como todos nós sabemos. Não é? Físicas e morais. E são leis imutáveis. Não faz privilegiados. Por nós sermos espíritas ou por sermos bonzinhos, leis morais não nos vão privilegiar. Por rezarmos a Deus de uma determinada forma ou sequer acreditarmos nele, isso não adianta de nada. O Jaci Regis, que é outro estudioso, um grande estudioso de espiritismo brasileiro também, ele dizia, tem uma frase muito interessante sobre as leis morais. Ele dizia, as leis morais, neste caso as leis naturais, as leis da natureza, elas não são líricas, ou seja, elas não são românticas, elas são eficazes. Ou seja, elas servem para funcionar. Elas funcionam, independentemente de nós queiramos ou não. E é mais do que na compreensão das leis, é na coerência entre o nosso comportamento, entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e essas leis, que nós vamos então encontrar o maior segredo para a paz, a tranquilidade física, a nível físico, espiritual, mental, que nós tanto procuramos. E nós não precisamos ser espíritas para isso. Precisamos é estar em coerência com as leis. E aí entra o caráter ecuménico do espiritismo, que é uma das coisas mais bonitas que acho que o espiritismo tem. Ser espírita não serve de nada. Não serve de nada ser espírita. Não nos dá privilégio nenhum, não dá vantagem aos olhos de alguma entidade superior, não dá vantagem nenhuma. O que nos dá é, se calhar, um maior conhecimento, ainda que parcial, destas leis. Onde nós, então, podemos utilizá-las para melhorar, para escolher melhor, para viver melhor. Okay? Outra característica fundamental da identidade espírita, a liberdade. O espiritismo é uma doutrina de libertação, de educação para a liberdade. Jamais as ideias espíritas devem ser usadas para condicionar, para restringir, para manipular alguém. O espiritismo, ele consola porque ele esclarece. Ele faz crescer porque ele educa as pessoas. Ele não condiciona nem procura manipular ninguém. Ele procura educar, não é? Esclarecer. Ele não faz vítimas, mas responsabiliza-nos também. Não é? E a compreensão do espiritismo, o entendimento, a interiorização do espiritismo
faz-nos entender de uma forma clara, que, ao contrário do que muita gente diz ou disse, agora já não se diz tanto, na televisão, que há uns tempos dizia-se que nós andamos a viver acima das nossas possibilidades. É mentira. É mentira. Há muitos anos, há muitos séculos, há muitas vidas que nós andamos a viver abaixo das nossas possibilidades. Abaixo daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós podemos. E isso acontece sobretudo porque nós ainda temos muita dificuldade, estamos a aprender a viver com liberdade. Estamos demasiado condicionados. Condicionados, por exemplo, por hábitos. Hábitos enraizados hoje em nós, que nos fazem agir, reagir, comportar-nos hoje da mesma forma que nos comportávamos aqui há séculos atrás. E, naturalmente, colher as mesmas consequências negativas. Fazem-nos cair nas mesmas velhas armadilhas. Hábitos. Hábitos que nos fazem acreditar que nós não somos capazes. Que nós somos menos do que alguém. Que nos fazem acreditar que se nós sofrermos bastante, somos capazes de conseguir corrigir algum mal que fizemos. Não somos. O mal que nós possamos ter feito só pode ser corrigido pelo bem que conseguimos fazer. Há hábitos terríveis que nos fazem alimentar o medo, que nos fazem alimentar a desconfiança em relação aos outros, em relação a nós mesmos. E todos estes hábitos, e muitos outros, eles condicionam-nos. Como se apagassem, vão apagando a nossa luz. Eles restringem-nos, tornam as nossas vidas mais tristes, mais angustiantes, mais conflituosas. Uma das ou melhor, a maior cura que o Espiritismo pode fazer é a transformação da alma humana. Dar-lhe uma maior consciência de si mesmo e do mundo em que ele vive. Allan Kardec, como vocês sabem, ele era um educador, era um pedagogo. E ele procurou organizar a doutrina espírita de uma forma pedagógica, de uma forma educativa, procurando educar-nos para uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade que não nos fizesse reféns, que não nos fizesse passivos em relação a alguma entidade superior. Não, mas que nos desse uma maior consciência de nós mesmos, do mundo em que vivemos. Para quê? Para que dessa forma nós pudéssemos ter uma maior possibilidade de escolher melhor, de decidir melhor. E naturalmente isso vai proporcionar-nos que nós possamos viver melhor. E já estamos aqui a entrar na questão da educação, que é outra característica importantíssima dessa identidade espírita. Educar é o quê? É ajudar a crescer. É ajudar a despontar estas potencialidades que estão ali latentes. Não é? É isso que os pais procuram fazer nos filhos. É? Às vezes veem coisas nos filhos que eles próprios não veem. Não é? E procuram, de alguma forma, ajudar a despontar essas potencialidades. E o Espiritismo, as ideias espíritas, têm este caráter de educação extraordinário. Porque todos nós temos características extraordinárias, temos capacidades extraordinárias, temos talentos extraordinários. Só que tantas vezes recalcamos, apagamos, escondemos, temos medo de os usar. Fazemos como aquele servo da parábola dos talentos, não é? Que foi-lhe dado um talento e ele teve medo de o perder, então foi escondê-lo na terra. E quando lhe foi perguntado, então o que é feito do teu talento? Ele disse, está aqui. Então não o usaste. E nós muitas vezes foi isso que fazemos. Temos talentos extraordinários e temos medo de os usar. Temos medo. Não é? Temos medo. E vamos perguntar, então o que é que fizeste com esse teu talento? O que é que criaste com esse teu talento? Então a educação dentro do Espiritismo pode-nos ajudar as pessoas a terem menos medo, terem maior capacidade para despontar as suas capacidades latentes também. Como pessoas, como espíritos, sobretudo. O passe,
as reuniões mediúnicas também fazem parte da identidade espírita. Mas precisamos de perceber, não é, que elas deverão servir para um determinado momento. Elas deverão servir para um determinado momento. Porque se elas se começam a prolongar demasiado, o que é que pode acontecer? Nós podemos estar a fazer crer às pessoas que, na realidade, elas às vezes sentem-se bem, não é por elas, é porque elas foram ao passe e que estão a ir ao passe constantemente. E estamos a promover muitas vezes o quê? Estamos a promover a dependência. Em vez, o Espiritismo, como uma doutrina de libertação, está a fazer o contrário. Está a fazer uma doutrina de dependência, neste caso. É importante, mas para um determinado momento, numa determinada circunstância. A educação não. A educação é para a vida. E por isso é que é fundamental. Eu sei que este centro investe muito nisso, não é? Na educação. Não é? Mas mais do que as pessoas que fazem parte da direção do centro investirem, é importante também as pessoas que vêm ao centro também perceberem que é importante elas próprias investirem nisso, na sua educação para a espiritualidade. Está calor. Esta é a última característica, não vos vou amassar muito mais. Esta característica, o Espiritismo como uma ciência da alma. Seja um corpo de conhecimento que procura compreender o indivíduo, o ser humano, nas suas diferentes dimensões. Ou seja, não apenas estudar a relação entre o espírito e a matéria, estudar a mediunidade, não apenas isso. Isso faz parte também de característica da identidade do espiritismo, mas procurar compreender o ser humano como um ser integral, como um espírito reencarnado, que chega a este mundo e vai ter uma herança biológica, que lhe é passada pelos pais, e que influencia muito quem nós somos. Vai ter uma herança social, cultural, o meio em que nós vamos nos apresentar, vai influenciar quem nós somos, mas traz também uma herança espiritual. Uma bagagem espiritual de conquistas, às vezes traumas, às vezes situações mal resolvidas, de afetos, de desafetos, de formas de pensar, de comportar, não é? E nós trazemos tudo isso connosco. E isso vai entrar em interação, então, com a nossa herança biológica, a nossa herança cultural e social, para fazer emergir uma nova personalidade, um novo ser. E nós, para conseguirmos entender o indivíduo, precisamos de olhar para tudo isto. O que é que acontece hoje? A ciência materialista olha o indivíduo como uma máquina. Não é? Só as características biológicas. As áreas mais ligadas à psicologia, olham à sociologia, olham mais para as influências do meio. Não é? E os espíritas, às vezes, tendem a olhar só para as questões espirituais. Então está cada um a trabalhar na sua área. Mas o indivíduo é um todo. E não podemos olhar só em partes. Então é fundamental, e obviamente que isto os centros espíritas têm muita limitação para fazê-lo, isto tem que ser feito, obviamente, nas universidades, por pessoas, investigadores ligadas ao espiritismo e que queiram fazer este tipo de investigações para criar esse hábito, mas conseguir fazer esta ligação entre estas três áreas, que é muito importante para conseguirmos, então, compreender verdadeiramente o indivíduo de uma forma integral. E assim, estas eram então as características que eu trazia para falar com vocês. Que eu acho que são características que são fundamentais nós valorizarmos cada vez mais na identidade do espiritismo. Leon Denis, que foi outro grande estudioso do espiritismo, aliás, ele foi discípulo de Allan Kardec, francês também. Ele tem livros extraordinários, livros que falam de espiritismo, mas de uma forma assim, às vezes, poética, com imagens metafóricas muito bem conseguidas. E Leon Denis, ele disse num dos seus livros que o espiritismo não era a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E às vezes os espíritas pegam nisto, não é?
E quase como se fosse uma medalha ao peito, não é? Todos orgulhosos disto, não é? Como se fosse uma profecia. Isto não é profecia nenhuma. Nem é algo determinístico, até porque Leão Denis mais à frente ele diz que o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Ou seja, o espiritismo será aquilo que nós, espíritas, fizermos dele. Não está nada escrito, não há aqui determinismo nenhum. E por isso é que nós temos constantemente de perguntar para onde é que estamos a levar o espiritismo? O que é que estamos a fazer do espiritismo? São perguntas que são importantíssimas de serem feitas. Porque nós vivemos atualmente uma crise nas religiões. Nas grandes religiões vivem uma crise. Não é? Existem várias causas para esta crise. Algumas delas são o facto de elas terem andado constantemente em contraciclo com o progresso. Atualmente, muita gente acaba por virar-lhes as costas, porque eles constantemente andaram em contraciclo com o progresso. Outra razão é que muitas vezes são religiões que criaram uma identidade muito rígida e que faz com que agora seja muito difícil mudar sem se negarem a si próprias. E outra razão é o facto também de terem criado, às vezes, rituais que foram importantes, tiveram a sua importância, mas com a rotina acabaram por perder sentido, acabaram por perder significado. E nós podemos conviver com tudo, menos com a perda de sentido e de significado. Mas não me entendam mal. Esta crise das religiões é um enorme desafio. Especialmente porque nós atualmente estamos a viver aquilo que eu chamo, e está cada vez maior, um materialismo galopante. Onde cada vez mais pessoas no nosso mundo, aquilo que pretendem tirar do mundo é muito maior do que aquilo que estão dispostos a dar ao mundo. E isto naturalmente cria desequilíbrios, cria déficits terríveis, sociais, não é? Já vimos as desigualdades que existem, mas também ecológicos, por exemplo. Não é? Vivemos uma velocidade louca. Não temos tempo para nada. Os dias parece que correm debaixo dos nossos pés. Não é? E não temos tempo nem para pensar, nem para sentir. Nossa vida é dominada pela rotina. O nosso dia-a-dia é dominado pela rotina. Mas o que acontece é que também essa rotina acaba por contagiar as nossas relações, acaba por contagiar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vivemos atualmente também uma epidemia de doenças mentais, que se calhar na sua maior expressão estão relacionadas com uma forma menos conseguida de lidar de se relacionar consigo, com os outros e com a vida à sua volta. E temos também cada vez mais um maior desencanto. As pessoas sentem cada vez mais um maior desfazamento entre aquilo que vivem e aquilo que poderiam viver. Entre aquilo que fazem e aquilo que poderiam ter feito ou poderiam fazer. E naturalmente que isso cria frustração. As pessoas sentem-se frustradas. Sentem-se desencantadas. Porque acham que tinham condições para fazer mais e não conseguem. O materialismo promove o desencanto. E por isso é fundamental, haver esta educação para uma nova espiritualidade. E o espiritismo pode ajudar a isso. Naturalmente tem que ir buscar toda a sua identidade, não apenas a sua identidade mais superficial, mas também a sua identidade mais profunda, para poder ajudar as pessoas, não apenas a relacionar-se melhor com a morte, a relacionar-se melhor com os espíritos, com as suas sensibilidades mediúnicas e com as outras formas que o espiritismo tem, os centros espíritas procuram ajudar as pessoas, mas também inspirá-las, procurar tirá-las da apatia, procurar tirá-las da indiferença, do comodismo, para dar-lhes um sentido, um significado às suas vidas, às suas dores, inspirá-las a que elas possam dar sempre o melhor de si próprias, independentemente das condições que tenham para isso.
dar sempre o melhor de si próprias. Tendo como grande motivação o quê? Serem melhores. Viverem melhor. E também ajudarem a criar um mundo um bocadinho melhor. Isso é que é o fundamental. Ok? Era um pouco isto que eu tinha para vos trazer. Espero que a mensagem tenha passado límpida. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à vossa disposição. Obrigado por me terem ouvido. Espero não ter sido muito maçador.